Então, com a graça de Deus, vamos passar a analisar uma história muito especial e muito triste relatada então no Novo Testamento, que é o julgamento de Jesus. Aqui vamos tratar da primeira fase apenas, não aquela do julgamento com Pilatos, mas de que maneira ele foi tratado pelos seus próprios compatriotas, os judeus. Primeiro texto bíblico, vamos abrir em João, capítulo 18 e o verso 13. Nós temos um trecho aqui especial. Não vamos ler de maneira tão detida os textos bíblicos, visto que eles se repetirão na leitura que vamos fazer do Espírito de Profecia, no Desejar de Todas as Nações, na página 698 em diante, nós vamos ler vários trechos. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 13, declara: E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então, muitas vezes é considerado como que os dois fossem sumos sacerdotes, mas sempre havia apenas um. E Anás, sendo mais velho, o sogro de Caifás, ele tinha uma posição como fosse um sumo sacerdote emérito, de honra. Ainda o próprio Caifás se colocava abaixo de Anás, né, nas posições. E o julgamento todo foi dirigido por esses homens, né? Que eram as autoridades mais altas dos judeus, eram eles, Anás e Caifás. Os versos agora 19 e 23. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E dessa maneira nós vemos um pouco do que Jesus passou, né? E já num primeiro momento levando uma bofetada. Isso foi o princípio das coisas, né? Vamos agora em Mateus, capítulo 26, versos 59 até o 68. Diz assim: Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia.
Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? A gente vai ver mais detalhes depois em outros textos. Aqui eles começam com zombaria, né? Inclusive dizendo isso: profetiza, quem é que te bateu? E o texto de Lucas complementa por que eles falaram isso. Aqui então nós vemos o sumo sacerdote nessa atitude aí de colocar então Jesus, conjurou ele, então exigiu que ele então desse uma resposta sob juramento. E neste momento então Jesus, ele se posicionou, não negou que era o Cristo. Vamos agora ao texto de Ellen White, que declara o seguinte, ela pegando desde o começo a cena: através do ribeiro de Cedron, de hortos, olivais e das silenciosas ruas da cidade adormecida, levaram precipitadamente a Jesus. Passava de meia-noite, e os gritos de vaia da turba que o seguia irrompiam, agudos, no silêncio do espaço. O Salvador estava manietado e vigiado de perto, e movia-se dolorosamente. Em ansiosa pressa, porém, marchavam com ele os que o haviam prendido rumo ao palácio de Anás, ex-sumo sacerdote. Então, tal como um criminoso perigoso, né, violento, prender as mãos de Jesus e tudo mais. Anás era o líder da família sacerdotal em exercício e, em deferência para com sua idade, era reconhecido pelo povo como sumo sacerdote. Buscava-se e cumpria-se seu conselho como a voz de Deus. Ele devia ver primeiro a Jesus, cativo do poder sacerdotal. Devia estar presente ao interrogatório do prisioneiro, por temor de que o menos experimentado Caifás deixasse de assegurar o objetivo por que trabalhavam. Seu artifício, astúcia e sutileza deviam ser empregados nessa ocasião, pois a condenação de Cristo devia de qualquer maneira ser conseguida. Irmãos, não era qualquer condenação. Eles queriam condenar Jesus à morte. Então esse era o propósito buscado. Cristo devia ser julgado formalmente perante o Sinédrio, mas perante Anás foi submetido a um julgamento preliminar. Sobre o governo romano, o Sinédrio não podia executar a sentença de morte. O Sinédrio era então o tribunal de anciões que havia sobre os israelitas, os judeus. Só podia interrogar um prisioneiro e dar a sentença para ser ratificada pelas autoridades romanas. Era, portanto, preciso apresentar contra Cristo acusações que fossem consideradas criminosas pelos romanos. Veja toda a trama que eles buscaram. Também era preciso achar uma acusação que o condenasse aos olhos dos judeus. Não poucos entre os sacerdotes e príncipes ficaram convencidos pelos ensinos de Cristo. Unicamente o temor da excomunhão os impedira de confessá-lo. Então havia daqueles do Sinédrio que viam com favor a obra de Cristo, como é o caso que bem sabemos de Nicodemos e José de Arimateia. Diz mais aqui a leitura: os sacerdotes bem se lembravam da pergunta de Nicodemos: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? João 7,51. Essa pergunta interrompera na ocasião o conselho e estorvara-lhes os planos. José de Arimateia e Nicodemos não foram então chamados,
mas havia outros que talvez ousassem falar em favor da justiça. O julgamento devia ser dirigido de maneira a unir contra Cristo os membros do Sinédrio. 2 acusações desejavam os sacerdotes manter. Se pudesse provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos judeus. Se culpado de sedição, isso garantiria a condenação por parte dos romanos. A segunda acusação procurou Anás estabelecer em primeiro lugar. Interrogou a Cristo quanto a seus discípulos e suas doutrinas, esperando que o prisioneiro dissesse qualquer coisa que lhe fornecesse base para agir. Pensava tirar alguma declaração provando que ele estava procurando fundar uma sociedade secreta com o intuito de estabelecer um novo reino. Então os sacerdotes o poderiam entregar aos romanos como perturbador da paz e cabeça de insurreição. Então vemos que tudo foi planejado de maneira a não chamar aqueles que se oporiam. E aqui diz ainda, continuando, na 699 já, o Salvador punha em contraste sua maneira de agir com os métodos de seus acusadores. Durante meses o perseguiram, procurando enlaçá-lo e levá-lo perante um tribunal secreto, onde poderiam obter por falso juramento que era impossível conseguir por meios justos. Agora levavam a efeito seus desígnios. A prisão à meia-noite, por meio de uma turba, zombarias e maus tratos, antes de ele ser condenado, ou sequer acusado, era a maneira de eles procederem, não a sua. O ato que praticavam era uma violação da lei. Suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até se provar culpado. Em face de seus próprios regulamentos, eram os sacerdotes condenados. Já começou desde de deter Cristo lá no Getsemane, as violações das próprias leis que haviam deles. Quando Cristo era tratado com desprezo, sobrevinha-lhe forte tentação de manifestar seu caráter divino. Por uma palavra, um olhar, poderia compelir os perseguidores a confessar que era Senhor sobre reis e príncipes, sacerdotes e templo. Mas cumpria-lhe a difícil tarefa de ater-se à posição que escolhera como sendo um com a humanidade. Aqui já pulando para 703, diz que nada dissera Cristo que pudesse dar ganho de causa a seus acusadores. Todavia ligaram-no para significar que estava condenado. Cumpria, no entanto, haver uma simulação de justiça. Era necessário que houvesse a forma de um julgamento legal. As autoridades estavam decididas a apressar, sabiam a consideração em que Jesus era tido pelo povo e temiam que fosse a prisão divulgada, talvez tentassem o libertamento. E ainda, se o julgamento e a execução não fossem efetuados imediatamente, haveria uma semana de adiamento em virtude da celebração da Páscoa. Isso poderia frustrar-lhes os planos. Para assegurar a condenação de Jesus, muito dependiam do clamor da turba, composta em grande parte da escória de Jerusalém. Houvesse uma semana de delonga, enfraqueceria a agitação, sendo possível surgir uma reação. A melhor parte do povo seria levantada a favor de Cristo. Muitos se apresentariam com testemunhos em prol de sua reivindicação, expondo as poderosas obras que fizera. Isso incitaria a indignação popular contra o Sinédrio. Seus processos seriam condenados e Jesus posto em liberdade para receber novas homenagens das multidões. Os sacerdotes e príncipes resolveram, pois, que antes de seus desígnios serem conhecidos, Jesus fosse entregue nas mãos dos romanos. Antes de tudo, porém,
era preciso encontrar uma acusação. Até então nada haviam conseguido. Anás ordenou que Jesus fosse conduzido a Caifás. Este pertencia aos saduceus, alguns dos quais eram agora os mais furiosos inimigos de Jesus. Ele próprio, conquanto lhe faltasse força de caráter, era positivamente tão severo, sem coração e inescrupuloso como Anás. Não haveria meios que não empregasse para destruir a Jesus. Era então de manhã bem cedo, ainda muito escuro, à luz de tochas e lanternas. O armado bando, com o prisioneiro, pôs-se a caminho para o palácio do sumo sacerdote. Ali, enquanto se reuniam os membros do Sinédrio, Anás e Caifás tornaram a interrogar Jesus, mas sem êxito. Então, irmãos, aqui nós vemos algumas informações muito interessantes. A história é mais longa do que a contada aqui. Primeiramente, que não era o ideal deles nesse momento prender a Jesus. Eles ou queriam antes da festa ter prendido, muito antes, ou passada a Páscoa, quando as pessoas voltassem às suas localidades, porque o povo todo estava em Jerusalém. Passada a festa, então, prenderem Jesus. Mas a atitude de Judas de, então, oferecer a Jesus, então, fez com que eles precipitassem os planos e tomassem as medidas rapidamente para prenderem e julgá-lo a tempo de que na sexta já iniciava as festas. Então, tudo eles tinham que fazer rapidamente. E aí nós vemos aqui um fato que muitas vezes nós fazemos injustiça ao acharmos que todo o povo de Israel se voltou contra Jesus. Depois tem um momento, icônico de onde é oferecido, Barrabás ou Jesus. E respondem Barrabás, queremos ele liberto. Aquilo não era a voz do povo de modo geral. É um equívoco nós acharmos isso. Era essa turba que nós vimos aqui já desde o início, desde a prisão de Jesus. Era aqueles que os sacerdotes, os principais, tinham o quê? Programado, era a massa de manobra deles. Programados para fazer o quê? Uma pressão popular, mas era tudo organizado por eles mesmos. E aqui nós vemos que essa turba era a pior escória, e eles se ligaram a essa classe para, então, ter essa pressão e assegurar, então. Mas diz que o povo, de modo geral, era favorável, buscariam a libertação de Jesus, dariam testemunho em favor de Jesus. Eles sabiam, eram conscientes disso tudo, e por isso planejaram as coisas sob medida. Então é importante nós vermos esses detalhes, e entendermos bem. Na 705 agora, continua a leitura. Percebendo a influência que se estava exercendo, Caifás apressou o julgamento. Os inimigos de Jesus achavam-se em grande perplexidade, estavam resolvidos a afirmar sua condenação, mas como consegui-lo, não o sabiam. Os membros do conselho estavam divididos entre fariseus e saduceus. Renhida animosidade e contenda reinava entre eles. Não ousavam abordar certos pontos disputados por temor de briga. Com poucas palavras poderia Cristo haver despertado os preconceitos de uns contra os outros, e teria assim desviado de si a ira deles. Bem o sabia Caifás e desejava evitar uma contenda. Havia numerosas testemunhas para provar que Cristo acusara os sacerdotes e escribas, que lhes chamara hipócritas e homicidas, mas esse testemunho não era conveniente apresentar. Em suas cortantes disputas contra os fariseus, haviam-se os saduceus servido de idêntica linguagem. E tal testemunho não teria nenhuma força diante dos romanos, que estavam eles mesmos desgostosos com as pretensões dos fariseus.
Havia abundantes provas de que Jesus desprezara a tradição dos judeus e falara irreverentemente de muitas de suas ordenanças. Mas, quanto às tradições, fariseus e saduceus estavam de arma em rixa entre si, e também essa prova nenhum peso teria quanto aos romanos. Os inimigos de Cristo não ousavam acusá-lo de transgressor do sábado, para que um exame não revelasse o caráter de sua obra. Fossem seus milagres de cura trazidos à luz, estaria derrotados os objetivos dos sacerdotes. Olha o quanto de coisas que eles não podiam usar, aqui diz. Havia essa divisão no próprio Sinédrio. Se eles mexessem em alguma doutrina, algum ponto, um ia ficar contra o outro. Os saduceus eram os que estavam no poder, eram os que tinham o apoio dos romanos, e os fariseus condenavam tudo isso. E por sua vez os saduceus criavam intrigas com os fariseus. E assim, nós vemos que nada disso eles puderam usar. Cristo não respeitava todas as tradições deles, mas, no entanto, eles mesmos não chegavam a acordo. Subornaram-se falsas testemunhas para acusarem a Jesus de incitar rebelião e buscar estabelecer um governo separado. Mas seus testemunhos se demonstraram vagos e contraditórios. Ao serem interrogados, falsearam suas próprias declarações. No princípio de seu ministério, dissera Cristo: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Na figurada linguagem da profecia, predissera assim sua própria morte e ressurreição. Ele falava do templo de seu corpo, João 2, 19 e 21. Essas palavras compreenderam os judeus em seu sentido literal, como se referindo ao templo de Jerusalém. De tudo quanto Cristo dissera, não podiam os sacerdotes encontrar nada de que se servir contra ele, a não ser isso. Torcendo essas palavras, esperavam tomar vantagem. Os romanos tinham se empenhado em reconstruir e embelezar o templo. O próprio Herodes, tinha feito uma grandiosa obra. E dele muitos se orgulhavam. Qualquer desprezo a ele manifestado, incitar-lhes-ia certamente a indignação. Nisso, tanto romanos como judeus, fariseus e saduceus estavam em harmonia, pois todos tinham o templo em grande veneração. A esse respeito, encontraram-se 2 testemunhas cuja declaração não era contraditória como as das outras. As outras foram todas descartadas, via-se a mentira, Uma delas, que fora subornada para acusar Jesus, declarou: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Assim eram desfiguradas as palavras de Cristo. Se fossem relatadas tais quais ele as proferira, não teriam eles conseguido sua condenação, nem mesmo por meio do Sinédrio. Fosse Jesus um simples homem, como os judeus pretendiam, sua declaração haveria apenas indicado um espírito irrazoável, jactancioso, mas não poderia ter sido considerada blasfêmia. Mesmo torcida pelas falsas testemunhas, essas palavras nada continham que pudesse ser olhado pelos romanos como crime digno de morte. Aqui vemos mais uma vez, a palavra de Jesus tinha sido muito clara: derribai este templo, falando dele, vocês fazerem isso comigo, e em 3 dias o levantarei. Ele não falou ele derribar, mas derribar este templo e eu reconstruirei em 3 dias. 3 dias o levantarei. Então nós vemos aqui a que ponto teve que ir a esmiuçar, ir atrás de declarações para perverter o sentido e conseguir acusação.
Vamos ver uns textos bíblicos a mais aqui, agora em Marcos, capítulo 14, o verso 55 e 56. Aqui nós vamos usar os 4 evangelhos e pegar um pouco de cada para formarmos uma imagem. Marcos 14, versos 55 e 56, diz assim: E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Verso 56, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram o quê? Coerentes. Se via nitidamente. Versos 60 a 65 agora, vamos ler. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu, ó Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui então, já nesse verso 62 de Marcos, fica bem claro, né, mais do que nos outros evangelhos, que Jesus se identificou: eu o sou. Ele admitiu, ele não podia negar diante de uma pergunta direta, num julgamento. Jesus então se colocou como o Messias, o Cristo prometido, tão longamente esperado por Israel. Verso 63, e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Aqui nós vemos mais uma vez esse teatro da parte do sumo sacerdote, e ele fala: conseguimos a nossa acusação de blasfêmia. E todos concordaram que deveria haver uma sentença de morte. Vamos ver apenas aqui Lucas ainda, no capítulo 22, os versos 63 e 64, semelhante ao que é relatado em Marcos, que acabamos de ver. Aqui no capítulo 22 de Lucas, os versos 63 e 64, dizem assim: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Vemos então o complemento que um evangelho faz com o outro, né? Nós vimos, Mateus não dá esse detalhe que Lucas e Marcos dão, de que eles vendaram os olhos de Cristo e por isso falar: agora me diz, qual de nós que te bateu? E assim por diante. O verso 65 aqui da Almeida, atualizada, diz assim, ó: e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Além de estar falando para ele, né, profetiza, e muitas outras coisas diziam para ele. Exatamente. Vemos então o horror que foi essa cena, e isso a gente está vendo que a madrugada aí de quinta para sexta, e Jesus ainda teria que passar por todo aquele julgamento com Pilatos. Pilatos envia Jesus para Herodes, Herodes não toma decisão, devolve para Pilatos, e assim por diante. Nós vemos toda uma sequência que ocorre o dia todo, irmãos, desde aquela noite
que ele começa as suas aflições no Getsêmane e se estende por todo esse tempo o sofrimento de Jesus. É algo tremendo de nós pensarmos. Na página 706 do Desejado, continuamos a leitura. Pacientemente escutava Jesus os contraditórios testemunhos. Nenhuma palavra proferia em defesa própria. Por fim, os acusadores viram-se emaranhados, confusos e enfurecidos. O julgamento não avançava, dir-se-ia que suas tramas iam fracassar. Caifás estava desesperado. Restava um único recurso. Cristo devia ser forçado a se condenar a si mesmo. O sumo sacerdote ergueu-se da cadeira de juiz, fisionomia transtornada pela paixão, indicando pela voz e as maneiras que estivesse em seu poder e abateria o preso que se achava diante dele. Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Exclamou. Jesus guardou silêncio. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Por fim, Caifás, erguendo para o céu a mão direita, dirigiu-se a Jesus na forma de um solene juramento. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em face deste apelo, não podia Cristo permanecer silencioso. Havia tempo de ficar mudo e tempo de falar. Não falara antes que fosse diretamente interrogado. Sabia que responder agora era tornar sua morte certa. Mas o apelo era feito pela mais alta autoridade reconhecida da nação e em nome do Altíssimo. Cristo não deixaria de mostrar o devido respeito pela lei. Mais ainda, sua própria relação para com o Pai era invocada. Precisa declarar plenamente seu caráter e missão. Dissera aos discípulos: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Agora, pelo próprio exemplo, repetiu a lição. Que coisa, né? Jesus, consciente, ele sabia que aquela declaração dele o levaria à morte, mas não vacilou com a verdade em seus lábios. Na página 707, continuamos. Todos os ouvidos se inclinaram para escutar, e todos os olhos se fixaram em seu rosto ao responder: tu o disseste. Uma luz celeste parecia iluminar-lhe o pálido semblante. Ao acrescentar: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Por um momento, a divindade de Cristo irrompeu através do invólucro humano. O sumo sacerdote recuou diante do penetrante olhar do Salvador. Aquele olhar parecia ler-lhe os pensamentos ocultos e arder-lhe no coração. Nunca, no resto de sua vida, esqueceu aquele perscrutador olhar do perseguido Filho de Deus. Vereis em breve, disse Jesus, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Nessas palavras, apresentou Cristo o reverso da cena que então ocorria. Ele, o Senhor da vida e da glória, estaria sentado à destra de Deus. Seria o juiz de toda a terra e de suas decisões não haveria apelação. Então tudo que estava oculto seria trazido à luz da presença divina, e o juízo feito sobre cada homem segundo as suas obras. Então, nós vemos nesse relato o fato de que na vinda em glória de Cristo, tal como está lá em Apocalipse 1:7, diz que todo olho que estiver vivo por ocasião do fato o verá, até o que os traspassaram.
Então já é dado essa garantia. Anás e Caifás verão isso e tantos outros, os mais acésios inimigos de Cristo e da verdade, do povo de Deus. Vemos aqui nessa situação, nessa história relatada, se nós fôssemos ler todo o capítulo, aquela declaração de Cristo foi muito impactante. Ele recuou diante da divindade se manifestando em Cristo e nunca mais esqueceu daquilo. E ele, que era um saduceu, Ellen White comenta, que não cria na ressurreição, ele começou a parar para pensar, será que é verdade? Será que um dia eu vou ressuscitar dos mortos para prestar contas por todas as minhas obras? E começou a pensar nisso tudo. Então foi muito impactante toda essa imagem, todos aqueles presentes tiveram a oportunidade de ver. Aqui vamos ver mais alguns detalhes. Na página 708, é dito que um sumo sacerdote não devia rasgar as vestes. Pela lei levítica, isso era proibido sob pena de morte. Em circunstância alguma, em nenhuma ocasião, devia o sacerdote rasgar os vestidos. Era costume entre os judeus rasgar as vestes por mor de amigos, mas esse costume não deviam os sacerdotes observar. Por Cristo fora dada a Moisés ordem expressa sobre isso, como está lá em Levíticos 10, 6. Rasgando as vestes, fala na 709 do desejado. Rasgando as vestes, tornou Caifás de nenhum efeito a lei divina, para seguir a tradição dos homens. Uma lei de feitura humana estipulava que, em caso de blasfêmia, podia o sacerdote rasgar o vestido em horror pelo pecado e ficar sem culpa. Assim, era a lei divina anulada pelas dos homens. Olha só que trama, né? Com certeza Caifás não ia perder a oportunidade de, diante de uma suposta blasfêmia, então rasgar. Mas isso era tradição contra a lei que Deus tinha dado a Moisés. Ia morrer aí. Por essa atitude, na realidade, quem merecia morrer era justamente Caifás. A página 710 declara o seguinte: o Sinédrio declarara Jesus digno de morte, mas era contrário à nação judaica julgar um preso de noite. Numa condenação legal, coisa alguma se poderia fazer senão à luz do dia e em plena sessão do conselho. Não obstante, o Salvador foi tratado então como criminoso condenado e entregue para ser maltratado pelos mais baixos e vis da espécie humana. O palácio do sumo sacerdote circundava um pátio aberto, onde se haviam reunido os soldados e a multidão. Olha o que a irmã White vai nos contar agora, irmãos. Através desse pátio, foi Jesus levado para a sala da guarda, encontrando de todo lado zombarias por sua declaração de ser o Filho de Deus. Suas próprias palavras, assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu, eram escarnecedoramente repetidas, enquanto se achava na sala de guarda, esperando seu julgamento legal. Não foi protegida. Olha só, irmãos, enquanto se achava na sala da guarda, esperando seu julgamento legal, não foi protegido. A plebe ignorante vira a crueldade com que ele fora tratado perante o concílio, aproveitando-se assim para manifestar todos os satânicos elementos de sua natureza. A própria nobreza e divindade de Cristo os provocara a fúria. Sua mansidão, inocência e paciência majestosas enchiam-nos de um ódio de satânica origem. A misericórdia e a justiça foram calcadas a pés. Nunca foi um criminoso tão desumanamente
Nunca foi um criminoso tratado tão desumanamente como foi o Filho de Deus. Por todo tipo de sofrimento Jesus passou. Se não fosse a guarda romana, Ellen White diz que eles teriam dado cabo de Jesus, aquela turba. Diz aqui na página 715 ainda: ao ser proferida pelo juiz a condenação de Jesus, olha só, justamente o que eu tinha acabado de comentar, uma fúria satânica apoderou-se do povo. Os gritos assemelhavam-se ao rugido de feras. A multidão precipitou-se para Jesus, bradando: é culpado, seja morto. Não fossem os soldados romanos, e Jesus não teria vivido para ser pregado na cruz do Calvário. Teria sido despedaçado perante os juízes. Não houvesse a autoridade romana interferido, restringindo pela força das armas a violência da turba. Por fim, o último texto, na 715, para lermos, diz que os mais dissolutos homens empenharam-se em infames maus tratos contra o Salvador. Foi-lhe jogado à cabeça um pano velho, e seus perseguidores batiam-lhe no rosto, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ao ser tirado o pano, um pobre infeliz cuspiu-lhe no rosto. Os anjos de Deus registraram fielmente todo insultuoso olhar, palavra e ato contra seu bem-amado comandante. Um dia, os homens vis que zombaram de Cristo e lhes cuspiram no pálido e sereno rosto, hão de vê-lo em sua glória, resplandecendo mais brilhante que o sol. Irmãos, se isso não mexe com o nosso emocional, alguma coisa está errado conosco. É algo tremendo de nós vermos, mas sabe o que é mais duro? Toda vez que a gente peca, sabe o que a gente está fazendo? Está maltratando a Jesus. Estamos então dizendo, essa oferta, isso que ele fez pela gente, não tem por grande valor. Está crucificando ele. Então, diante desse amor que ele revelou para nós, dando um exemplo de um homem perfeito, possamos ser constrangidos a uma vida de santificação. Esse é o meu desejo de oração. Amém.